Então vamos lá, vamos começar. Então qual que é o primeiro assunto aqui, né? O primeiro assunto é a gente criar aqui o projeto, aí depois nós vamos falar novamente de variáveis para entrar aqui no controle de fluxo e depois dar aqui o nosso exemplo, né, funcional dos conceitos de hoje. Então eu estou utilizando aqui, como o Hélio é a primeira vez que ele está vendo aqui, é a primeira vez que ele vai ter o contato com a linguagem. Eu estou utilizando aqui o Visual Studio Community 2019, vou até mostrar aqui no About, aqui, né? About. Então é o Visual Studio 2019 Community, a versão gratuita, pode usar normalmente que não dá problema, tá? E é nessa ferramenta, né, que ela é chamada de uma ideia, que ela é chamada de ideia de desenvolvimento, né? Onde que nós vamos escrever todo o nosso programa, o código do nosso programa. Então, IDE significa Interface Integrada de Desenvolvimento, né? Interface Integrada de Desenvolvimento. E aqui no Visual Studio não é somente com o Visual Basic que a gente pode programar. Então, existem outras linguagens, né, que o Visual Studio que permite a gente fazer a programação aqui normalmente nele. Eu vou começar aqui a fazer a criação do nosso primeiro projeto. Então, um projeto, na verdade, é o programa que a gente está criando. Aqui no Visual Studio é dado o nome de projeto. E a gente tem vários tipos de projetos que nós podemos trabalhar. Então, os projetos iniciais aqui que eu utilizo, que é mais fácil para a gente aprender o conceito da linguagem de programação, é um projeto chamado Console App, que é como se fosse lá a parte do prompt de comando do DOS, lá naquela tela preta. Então a gente vai fazer um sistema que vai funcionar naquela tela preta, né? Com linhas de comando, vai aparecer linhas lá na tela preta. Então é isso, que é a forma mais fácil da gente iniciar na linguagem. E com esse tipo de projeto a gente utiliza mais a linguagem de programação, então a gente não tem tantos recursos do projeto, como se a gente trocasse de projeto e fosse na parte gráfica, ia ter muitos recursos da parte gráfica que ia misturar junto com a linguagem de programação. Então primeiro eu passo todo o conceito da linguagem de programação, para depois a gente ir avançando aos poucos e entendendo como monta mesmo um sistema, tá? Então aqui eu vou iniciar criando o nosso projeto. Então eu vou vir aqui no botão New Project, tá? Ou no menu File, New, e também tem aqui Project. Ele vai abrir a tela aqui para a gente criar o nosso projeto. Então aqui eu tenho as combos aqui, né, que eu posso selecionar o tipo de linguagem. Essas linguagens aqui vão aparecer de acordo com a sua instalação do Visual Studio. Então eu posso trabalhar aqui com várias linguagens. Eu tenho C Sharp, C++, o F Sharp, Java, JavaScript, Python, TypeScript, Visual Basic, linguagem de SQL, de Query, né, que é SQL, né, linguagem de SQL, XAML e o Visual Basic. Esses são os pacotes de linguagem que eu instalei no momento da instalação, né, do meu Visual Studio. Então, como a gente vai utilizar aqui o Visual Basic, eu já seleciono o Visual Basic. Aqui eu vou selecionar em qual plataforma, né, que o programa vai funcionar. Então eu vou selecionar aqui que eu quero que o meu programa funcione no Windows. E aqui eu seleciono qual tipo de projeto que eu quero criar. Então tem vários tipos de projetos aqui que a gente pode criar. No caso aqui, como eu falei, a gente vai utilizar aqui o console. E do console aparece só dois filtros aqui, né? Que é o console.NET Core e o console app.NET Framework. Nós vamos utilizar aqui o .NET Framework, tá bom? Então tá aqui todos os filtros que a gente fez aqui. Então tá falando que é console, que é a linguagem que nós vamos utilizar é o Visual Basic, e onde que o programa vai funcionar é no Windows. Eu vou dar Next aqui. Agora vem aqui para a gente definir o nome do nosso projeto. Aí eu costumo colocar aqui que é o nome da live, né? O número da live que eu estou fazendo. Eu coloco live. Hoje é a live de número 34. Eu vou selecionar aqui a minha pasta aqui dos projetos. Aí eu tenho aqui a Solution Explorer, tá? Eu vou entrar em detalhes assim depois que a gente criar o nosso projeto aqui. E eu também tenho o .NET Framework. Lembra que a gente selecionou aqui, né,
o tipo do console, né? Tá aqui, console app, entre parênteses, .NET Framework. Quer dizer que nós vamos utilizar o framework, que são as bibliotecas aí que a gente utiliza para programar. Essa biblioteca, ela faz toda a intermediação, né, com o sistema operacional. Então, eu utilizo recursos da biblioteca Framework, .NET Framework, que é bem mais fácil para eu programar, que é bem mais traduzida para mim, por exemplo, que eles fazem o código bem mais simples da gente entender, e a parte de conversar realmente com o sistema operacional, essa biblioteca faz automaticamente para a gente. Então a gente não precisa se preocupar em fazer chamadas muito complexas aí do sistema operacional. Isso o framework faz para a gente. Então a gente utiliza chamadas mais fáceis, né, mais simples, que o framework depois traduz para o sistema operacional. Cria automaticamente essa conversão aí para a gente. Tá? Então eu vou dar o create aqui para iniciar o projeto. Pronto, iniciou aqui o projeto. Eu tô aqui, ele já vem com um módulo criado. Eu já vou explicar o que é isso. E a Solution Explorer aqui que eu falei, né, que ele é criado uma solução. Então a solução, ele é um container aí de projetos. Então nós podemos ter vários projetos na mesma solução. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem mais fácil o entendimento. Bom, vamos supor aqui que nós vamos desenvolver um ERP, que é um programa complexo aí, com vários tipos de módulos, né? Tem o compra, vendas, os cadastros, tudo, tem o financeiro, tem o estoque, tem contabilidade. Então isso é um ERP completo, né? Um sistema integrado aí completo. Então eu crio uma solução de nome ERP e crio vários projetos lá com os módulos que eu vou criar. Então vou ter o módulo de cadastro, o módulo de financeiro, o módulo de estoque, compra, vendas. Aí assim vai. Tudo dentro aqui dessa solução e esses projetos interligados entre si, né? Então para a gente para facilitar também a integração desses projetos. Então eu consigo conversar com qualquer tipo de projeto que está dentro dessa mesma solução. Então é para isso que serve essa solution aqui, tá? Ele integra aí os nossos projetos, né? Beleza. Então foi criado aqui o nosso projeto Live 34, que é do tipo console, e ele vem aqui já com um módulo criado. Esse módulo quer dizer que quando a gente executar o nosso programa, ele vai executar esse módulo e o que está dentro desse método aqui submain. Então vamos lá, vamos entender isso. Então ele criou um módulo. Tá? O que está escrito de módulo aqui já é a palavra-chave do Visual Basic. Então tudo que tiver em azul é da linguagem do Visual Basic. Tá? Então módulo 1, módulo, e depois na frente vem o nome do módulo. Então eu posso muito bem mudar esse nome e colocar o nome que eu quiser. Tá? Por exemplo, financeiro. Vamos supor que está criando um módulo lá de financeiro. Então eu posso criar aqui e mudar o nome: financeiro, compras, vendas e assim por diante. Aí eu tenho um método aqui que chama submain, e esse método é que quando eu executar o meu programa, vim aqui dar um start nele para ele começar a funcionar, ele vai começar a executar todo o código que eu escrever aqui dentro. Então ele começa aqui com sub, o nome main, aí esse nome também tem que ser esse main mesmo para o framework aqui identificar que é o início do meu programa. E ele termina com end sub. E o módulo ele termina com end módulo, para informar que também terminou o meu módulo. Então é assim que a linguagem do Visual Basic identifica o início e o término de alguma coisa. Então ele tem o início com o nome, né, que é o módulo, e o end módulo. Aí tem o início sub, que é uma rotina, e o end sub, indicando que eu terminei essa rotina main aqui. Ok? Bom, entendido até aqui? Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, quem não for, se for surgindo alguma dúvida aqui durante a live, já vai colocando aqui no chat que eu consigo ver, né? Tá aqui o chat do lado. Eu consigo ver, eu paro e já explico na hora, que é melhor eu parar e explicar na hora do momento da dúvida. Eu gosto assim, tá?
Bom, então é assim que funciona o nosso programa aqui, esse programa. Então eu tenho que digitar meu código aqui dentro. Bom, tá, aí a gente criou o projeto, que é a primeira etapa aqui do assunto, né? Criamos o projeto, já entendemos aqui como que funciona o projeto. Aí qual que é a próxima parte aqui, né? É falar sobre as variáveis para depois a gente entrar no controle de fluxo aqui, tá? Tá, então vamos explicar aqui o que vem a ser uma variável, tá? Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenarmos uma informação. Tá? Então a gente consegue gravar essa informação na memória do computador e depois recuperar essa informação ou ir lá também alterar essa informação da memória. Tá? Então é isso, a gente reserva um espaço lá, esse espaço ele vai gravar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ele vai gravar um tipo de dados lá, então a gente quando cria uma variável, a gente seleciona que tipo de dados que eu vou gravar lá dentro daquela memória, porque eu posso gravar um cálculo, eu posso gravar um texto, tá? E alguma imagem, alguma coisa, então a gente define qual que é o tipo de variável, né, de dados que a gente quer criar. Aí para a gente criar essa variável, a gente utiliza o comando din, né, que é a nossa palavra-chave aqui, din. Então vamos voltar aqui, vou pôr din. Ele está indicando aqui que é uma keyword que declara e aloca, né, um espaços aí, né, storage space. Então é um espaço aí na memória do nosso computador e ele já mostra aqui, né, como que a gente faz a criação aqui a declaração da nossa variável, né, como que a gente declara. Ele já dá um exemplo aqui. E essa lista aqui também que foi aberta para nos ajudar aqui a programar, ele é chamada de IntelliSense, que a gente vai digitando aqui o nosso código, automaticamente ele vai buscando os termos aí para a gente, ajudando a gente a relembrar o código, né? E ajudando a programar. Então é mais fácil também, não precisando digitar toda a palavra, todo o código inteiro aqui no nosso programa aqui, tá? Ajuda também na digitação. Além de ajudar a relembrar, né? Relembrar e mostrar todos os recursos, né? Também facilita na digitação. Então por isso que é interessante a gente utilizar aqui o Visual Studio Community 2019, que ele, com a IntelliSense dele foi muito melhorado, então ajuda bem a gente programar aqui. Bom, a gente pôs o din, depois a gente dá um espaço e informa o nome da variável. Então eu vou colocar aqui o nome dele como número, que eu quero armazenar um número. Então esse é o nome da minha variável. Espaço para continuar. Aí já dá a dica aqui para mim que eu tenho que utilizar aqui a palavra-chave as, que é também que faz parte da linguagem do Visual Basic. Então utiliza o as e está falando que essa palavra as aqui é para especificar o tipo de dados na declaração. Então já até aparece a dica aqui para a gente. As, aí na frente eu tenho que informar o tipo de dado. Então, como é número, eu vou utilizar aqui o tipo de dado integer, que ele armazena aí somente números inteiros dentro da variável, né? Então, ele está falando aqui que representa um número de 32 bits, tá? E a gente consegue pegar aí qual que é esse valor máximo e o mínimo do número que a gente pode armazenar dentro dessa variável, que a gente já vai ver agora. Eu só vou ocultar aqui o Solution Explorer e vou abrir aqui os alertas, né, de Error List aqui, a parte de Error List, que está indicando aqui os alertas para mim. Ele indica erros e warnings, que são os avisos, né? Então ele está indicando aqui que eu declarei uma variável de nome e número, né?
e que eu não utilizei ela ainda, né? Por quê? Esse aqui é só um aviso, né? Quer dizer que eu declarei essa variável, eu vou utilizar esse 32 bit na memória, só que eu não estou usando ele para nada. Então ele está avisando que eu vou gastar uma memória à toa aí no nosso sistema. É só isso. É um warning, um aviso. Então eu posso executar o sistema normalmente, ele não vai dar erro nenhum e vai armazenar, vai reservar esse espaço lá na memória de 32 bits para minha variável de nome e número. E esse sublinhado aqui de verdinho, que é o alerta, né, que fala que não está sendo usado. Ele fica assim sublinhado em verdinho. Depois que a gente utilizar ele, esse sublinhado em verdinho aqui some, e some também o alerta aqui no nosso error list aqui, esse alerta aqui, esse aviso. Então vamos utilizar ela. A gente declarou a variável e não colocamos nenhum tipo de valor dentro dele. Então vamos informar aqui, vamos colocar o valor maior que esse tipo de dados integer pode receber. Então vou pôr assim, número, olha lá, o IntelliSense já está ajudando eu a programar, já apareceu lá a minha variável, ele indica aqui que é uma variável local, local variable, né? Local variável, número as integer. Então já está me ajudando a programar. Aí eu posso já apertar o sinal de igual, que é que eu vou já atribuir, ele já preenche para mim todo o nome da minha variável, né? Variável número, e já trouxe todo o nome completo para mim. Aí eu vou pegar o tipo que eu utilizei da variável, integer, vou colocar ponto e vou selecionar aqui max value. E aqui na frente, né, ele já está até informando qual que é o número máximo. É que eu não consigo clicar ali na dica, né? Então vou pôr max value e aqui na frente ele está indicando os números, a quantidade máxima aqui de valor. Então se eu colocar esse código, quer dizer que eu vou já armazenar dentro dele o valor máximo que eu posso escrever dentro dessa variável, armazenar lá na memória. Bom, qual é a diferença entre o DIN e o semelhante a ele? Qual semelhante a ele? No VB só tem o DIN. Qual que é o semelhante aí, pai? Põe o semelhante aí no chat aí. Então, aqui ó, o DIN para a gente sempre declarar variáveis, né, dentro de rotinas. Aqui eu posso utilizar o private, que eu estou declarando uma variável, e a gente ia entrar mais à frente nisso, né? O private, e também tem o public, que eu utilizo para utilizar aí declarar as variáveis. Então eu posso o private, que é uma variável privada, que só vai ser vista aqui nesse módulo, e o public, que ele pode ser acessado em outras partes aí do sistema. E quando sempre é dentro de rotinas, assim, sub, eu tenho que sempre declarar com um DIN. Sempre vai ser DIN se tiver dentro de uma sub-rotina, dentro de um evento, sempre vai ser DIN. Tá? A gente não consegue colocar aqui private, public, e também o tipo de variante que existia no VB6 não existe mais no VB.NET, a variante. Tá? Não existe mais no VB7 o tipo variante de dados. A gente sempre tem que setar um tipo de variável, né, que é fortemente tipado, que fala, né? Então o Visual Basic passou a ser uma linguagem de programação tipada, que a gente tem que selecionar o tipo de dados que a gente está declarando. Então aquela variante do VB6 não pode ser mais usada aqui, não existe mais. Tá? Bom, aí a gente declarou aqui a nossa variável, já armazenou. Vamos exibir esse valor no console, né, para o usuário que é na tela preta. Então, como a gente está utilizando aqui o projeto do tipo console, eu vou utilizar também aqui console, vou escrever. Ele apareceu que ele é uma classe aí, né,
faz parte do System, no Space System. Depois a gente entra em detalhes nisso. Só vamos entender aqui a sequência aqui que a gente vai utilizar. Então, console, ponto, eu vou utilizar o whiteline, que é para escrever uma linha lá para o usuário ver. Abrir o parênteses e abrir. Eu posso abrir aqui as chaves, as aspas, né, para escrever um texto aqui para o usuário ver lá na tela. Eu vou pôr assim, por exemplo, o número da variável é dois pontos. Vou colocar uma chave aqui, 0, que eu vou substituir onde está essa chave o valor que está lá dentro da minha variável, tá? Então isso aqui eu estou indicando um argumento aqui, tá? Que eu vou substituir. Aí eu posso ter vários argumentos para substituir lá dentro da minha string, né? Dentro aqui do meu texto, que isso aqui é uma string. Para substituir dentro do meu texto, eu posso ter vários argumentos, só que eu tenho que mudar os números, né? Começa pelo 0, aí vai 1, 2, 3, e assim por diante. Quantos argumentos você quiser ter, tá? Então, vou colocar depois das chaves a vírgula e informar aqui a minha variável número. Então, quer dizer que essa variável número, eu vou jogar o valor para ele aqui onde está essas chaves com o 0 aqui dentro. Então, isso aqui vai sumir, não vai aparecer lá na tela para o usuário, só vai aparecer o número que está lá dentro da minha variável. Ok? Então, aqui embaixo eu tenho que escrever um outro código para a gente dar o pause no nosso programa, para a gente poder ver o resultado. Se eu executar assim, ele vai executar e fechar sem a gente ver o resultado, tá? Então eu vou dar um pause aqui nele, vou pôr console.read key, quer dizer que ele vai esperar eu pressionar qualquer tecla para fechar o nosso sistema, tá? Bom, vamos ver isso daqui agora, tá? Vamos executar o projeto agora. Vou dar start aqui. Olha lá, ele escreveu o número da variável e o número total que eu posso armazenar dentro dele, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar um pouco a fonte. Aí. Aumentei um pouco a fonte aí para poder ver melhor. Então, o número da variável e o número grandão aqui que é exibido. Esse, então, é o valor máximo que eu posso armazenar dentro de uma variável do tipo integer. Quer dizer, se eu tentar somar mais um aqui dentro dessa variável, ele vai dar o famoso overflow, né, que é o estouro de pilha. Quer dizer que eu estou tentando colocar um valor a mais onde que não cabe, né? Não suporta mais um valor lá dentro. Vamos fazer isso. Vamos exibir esse erro aqui, né? Então eu estou aqui adicionando o valor máximo e vou pôr uma linha aqui embaixo que eu vou adicionar mais um dentro dessa variável. A hora que eu tentar fazer isso e executar o programa, ele vai aparecer aí que houve um estouro de pilha, quer dizer que eu estou tentando armazenar um valor a mais e não tem espaço para ser armazenado esse valor lá. Então vou pôr número vai ser igual a mais igual a 1. Bom, o que quer dizer esse código aqui? Que eu vou permanecer o que já está lá dentro da minha variável, que é o valor máximo dela, e vou somar mais um a esse valor que já está lá dentro. E vamos executar aqui o projeto para ver o estouro de pilha aqui. Vamos lá. Pronto. Apareceu o estouro de pilha aqui. Overflow exception. Então, arithmetic operation resultado em overflow. Quer dizer, overflow é um estouro de pilha. Quer dizer que eu estou tentando jogar um valor maior que é suportado lá dentro do 32 bits que eu reservei. Então a minha variável é de 32 bits. Vamos supor que eu estou tentando colocar 33 bits. Ele não deixa, né? E dá esse estouro de pilha. Que só... Ok? Ele aparece o erro aqui no tempo de execução. E aqui, ó, se a gente observar, aqui embaixo, né, no autos aqui, já está até informando qual que é o valor máximo que eu posso colocar e qual que é o valor mínimo que eu posso colocar dentro da minha variável lá, tá? Então
ele está mostrando aqui os valores máximo e valor mínimo. Então é isso, eu tentei jogar uma informação a mais lá que não pode, ok? Bom, então esse aqui foi o conteúdo, né, a respeito das variáveis, que a gente já viu na aula de quarta-feira, né, que foi a parte aí de variáveis, constantes, tal, que a gente já trabalhou. Agora nós vamos entrar no próximo assunto aqui, que é o controle de fluxo. Tá? O que vem a ser o controle de fluxo? Eu quero que o meu programa tome uma certa caminho de acordo com algumas validações que eu quero fazer. Tá? Então a gente vai controlar o fluxo do programa. Eu quero, por exemplo, verificar qual que é o valor que está aqui dentro, se é um valor tal, se não é um valor tal, fazer alguma coisa. Tá? Bom, então vamos lá, vamos iniciar aqui a parte de hoje, que é o controle de fluxo. Então, a gente vai iniciar o controle de fluxo, que é para a gente mudar aí os caminhos de execução do programa. Como eu não estava fazendo nenhum controle de fluxo, o meu programa é lido, né, de linha por linha. Então eu começo na primeira linha, vai ler a segunda, ler a terceira, a quarta, aqui, e vai indo, vai lendo linha por linha. Aí eu vou pôr o controle de fluxo, que ele só vai ler a linha se tiver alguma coisa que eu estou testando for válido. Né? Eu quero que quando... Vamos supor que o exemplo que eu vou dar aqui hoje num programa da escola lá, se o aluno... Se a média do aluno lá for maior que 5, né, eu quero que ele esteja aprovado. Então eu tenho que fazer essa verificação. Tá? Então o primeiro controle de fluxo aí que a gente vai ver é o controle de fluxo if. Tá? Então como que funciona? Primeiro aqui eu vou pôr como comentário, né, para depois a gente montar a estrutura. Então eu começo com a palavra-chave if, que é da linguagem do Visual Basic. Aí eu tenho que colocar uma expressão de teste, uma expressão que vai ser testada aqui. Tá? Aí eu tenho outra palavra-chave do Visual Basic, que é o then. Quer dizer, se a expressão for verdadeira ou falsa, então faz alguma coisa. Né? E depois eu tenho aqui o código que vai ser executado. Código que vai ser executado se a condição, se a expressão testada for verdadeira. Aí depois eu tenho o end if, indicando aí o final do meu bloco. Então eu tenho if, aí eu tenho a expressão que eu vou testar. Then, aí se essa expressão for verdadeira, ele vai executar o código que está entre o bloco if e end if. Tudo que estiver ali dentro, ele vai ser executado automaticamente se a condição lá for verdadeira, a expressão for verdadeira. Agora vamos fazer isso no código mesmo aqui de verdade. Então para isso eu vou mudar aqui o valor da nossa variável. Vou colocar, por exemplo, o número 10 aqui. Não vou deixar o valor máximo para ficar mais fácil a gente fazer o teste aqui, para a gente entender como que funciona aqui o controle de fluxo, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. Eu tenho o if, espaço, aí eu tenho que colocar a minha expressão. Então eu vou testar a variável que a gente acabou de criar, a variável número. Então eu vou pôr número e vou testar ela, se for igual a 10. Então, aí ele já fecha aqui para mim o end if. Então, como eu escrevi aqui, né? Então eu tenho o if, aí a minha expressão aqui é o número igual a 10, o then e o end if. Aí se essa condição for verdadeira, vai executar todo o código que estiver aqui dentro desse meu bloco. Aí eu vou colocar assim. Vou colocar uma mensagem lá para o usuário. Console.writeLine expressão verdadeira. Verdadeira. Pronto.
Ok? Então vamos entender aqui o nosso código aqui do if. Então eu estou se o número for igual a 10, se a minha variável número for igual a 10, então eu quero que escreva lá para o usuário que a expressão é verdadeira. Tá? Então, aqui no caso, a minha expressão está 10. Né? O número lá dentro da variável, né, eu coloquei 10. Então quer dizer que essa expressão aqui vai ser verdadeira e ele vai entrar no código. Ok? Mas vamos fazer isso de uma forma passo a passo para a gente entender. Então eu vou colocar um break aqui na minha linha 13. O que vem a ser esse break? Esse break é a forma da gente debugar o nosso programa. O que é o debug? É a gente encontrar o erro, a gente executar o nosso programa passo a passo para encontrar erros de programação, erros de lógica de programação. Tá? Então como que eu faço isso? Eu coloco a linha onde que eu quero que pare a execução do programa para eu poder ir executando ele passo a passo. Então eu estou aqui na linha 13 e vou vir aqui do lado da linha 13, aqui nessa barrinha preta, e clicar nela. Ele vai marcar como vermelho e selecionar a linha vermelha. Então quer dizer que quando o programa chegar na execução dessa linha, ele vai parar a execução do programa, vai voltar aqui para o Visual Studio para eu começar a debugar o sistema, o nosso programa. Aí eu posso ir debugando passo a passo, linha por linha, a execução do programa. Tá? Então eu vou dar Start. Ela ali parou, né, e voltou aqui para o Visual Studio. Então essas duas linhas aqui, ele executou sem eu precisar ir passo a passo, né? Porque eu só dei o pause aqui mesmo no if, né? Então ele criou a nossa variável, setou ela como 10 tal. Aí a hora que foi testar o nosso bloco aqui de controle de fluxo, o if, eu pedi para parar a execução do programa. Aí se eu colocar o mouse aqui em cima da variável número, ele vai exibir o valor que está lá dentro da variável número. Aqui em altos também, ó, você pode observar que já está aparecendo a minha variável número aqui e o valor também que está aqui dentro dela e qual que é o tipo dela, integer aqui também embaixo. Então o Visual Studio já vai mostrando tudo aqui para a gente. Tá? Bom, como que eu sei se essa expressão é verdadeira? Eu vou colocar aqui entre o igual e o número 10, um ponteiro do mouse, e vai mostrar lá que número igual a 10. Aí tem um espaço, aí está true. O que quer dizer? Que lá dentro da minha variável realmente tem o número 10. Então essa expressão é verdadeira, é true. E quando a expressão é verdadeira, ele entra dentro do bloco if aqui. Então, para a gente continuar a execução, eu vou apertar o F10, que ele vai pular para a próxima linha. Ele vai fazer essa verificação e vai para a próxima linha. Eu vou apertar o F10. Olha lá, ele entrou dentro do bloco para escrever expressão verdadeira. Então eu vou continuar a execução inteira do programa para não precisar ir passo a passo. Vou apertar o F5. Pronto. Olha lá, ele exibiu aqui no nosso console expressão verdadeira. O número da variável é 10. Beleza? Então ela entrou. Agora eu vou mudar esse número da variável para um número diferente de 10. Né? Vou pôr, por exemplo, 1. Apagar, deixar o 1 aqui dentro dele. Ok? Vou dar Start novamente. Ele vai parar ali no nosso if. Parou no if. Aí está falando aqui que o número é 1, né, tal, que está lá dentro dele, que é do tipo integer. E se eu parar o mouse aqui entre o igual e o 10, ele está falando o número que está lá dentro da variável está digitando, né? O número é igual a 10? Não, é falso, né? Que o número que está dentro dele é 1. Ó, na minha variável é 1. Aí eu ponho aqui, ele está comparando se o número é igual a 10. O número é igual a 10? Não, é falso. Quando é falso, ele não vai entrar dentro do bloco desse if. Vou apertar F10. Ele já vai diretamente no end if. F5 para concluir a execução do nosso programa. Então ele só exibiu a primeira mensagem que a gente tinha escrito, né? O número da variável é 1. Tá? Então, através do if a gente consegue controlar
o que você quer que o programa faz, né? Então, se tiver alguma coisa assim, se essa variável tiver tal valor, então a gente consegue fazer essas comparações para o programa tomar uma certa decisão para a gente, né? Então, a gente está controlando o fluxo de execução do sistema, tá? Lars, temos que dimensionar todas as variáveis? Sim, no Visual Basic .NET você tem que declarar todas as variáveis, dimensionar todas elas, tá? Como eu falei antes, o VB.NET ele ficou fortemente tipado, né? Agora é uma linguagem tipada. Então, quando é uma linguagem tipada, a gente tem que informar qual que é o tipo de variável que a gente está utilizando. Então, é preciso dimensionar todas as variáveis. Tá? Mesmo como você programa no VB6, né? Tinha a variável variante lá que você colocou lá din minha variável, por exemplo, aqui minha variável e dava enter, né? Ele não aceita mais esse tipo aqui, né, de variante. Você tem que informar mesmo qual que é o tipo de dados, tá? Beleza? Então sempre tem que dimensionar. E até dimensionando, o sistema fica muito mais rápido, economiza mais memória do computador aí, no sistema usa menos memória e tal. Diferente do VB6, lá que você podia criar variante lá e brincando com variante como quisesse, né? Aí ele reservava um espaço muito grande na memória do computador para fazer isso, né? Porque ele não sabia qual era o tipo de dados que ia vir, então ele tinha que armazenar o valor máximo aí de dados que ele podia para poder gravar qualquer tipo de valor lá dentro, né? Bom, então voltamos aqui. Então esse teste aqui foi falso, ele não entrou. Aí a próxima variação do bloco if aqui que a gente tem é o else if. O que significa esse else if? É eu fazer um novo teste, uma nova expressão. Tá? Então vamos pôr de novo o número aqui. Foi igual a 1, então só deixa eu arrumar aqui que apagou aqui. Aí, então eu tenho um outro teste aqui de expressão para a gente fazer o teste lógico para ver se vai entrar e executar, né? Então eu vou mudar o nome aqui que vai aparecer console.write. Vou pôr assim número igual a 1, tá? Só para aparecer lá diferente a mensagem, número igual a 1. Bom, o que quer dizer realmente esse else if? Vamos colocar o break aqui de novo. Quer dizer o seguinte, ele vai fazer o primeiro teste, então vai vir aqui, vai parar o nosso programa, vai fazer o primeiro teste. Número é igual a 10, aí vai ser falso porque o número é 1. Aí o que ele vai fazer? Vai para o próximo teste. Então, caso contrário, if número é igual a 1, se for verdadeiro, ele vai entrar. Agora, a gente pode ter quantos else if a gente quiser. Então ele vai fazendo os testes quantos a gente quiser. Então sempre que o teste de cima for falso, ele vai para o próximo. Aí vai para o próximo else if. Então fez o primeiro if, é falso, ele vai executar o primeiro else if. Segundo o primeiro else if é falso, ele vai, se tiver, vai executar o próximo, até achar alguma verdadeira. Se não achar nenhuma verdadeira, ele vai cair no end if e não vai executar nada. Tá? Então vamos executar esse exemplo aqui. Vamos dar um start. Ele parou aqui a execução. Então está informando aqui que é falso a nossa expressão. Ele não vai entrar aqui na expressão verdadeira. Vou dar F10. Ele já foi para o próximo teste lógico aqui. E vou colocar o mouse aqui. Agora sim, número é igual a 1. Sim, é igual a 1. Então está true.
a, a, a expressão, ele vai entrar e escrever lá no console número igual a 1. Vou apertar o F10, ela entrou, F10 já caiu no end if. F5 para terminar a execução. Então, exibiu aqui número igual a 1 e o número da variável igual a 1, que são os dois white line aí que a gente está exibindo no programa. Então vou dar um enter aqui, finalizou. Beleza? Aí a gente tem uma outra variável aqui, uma outra estrutura do if, né? Uma outra diferença que é o else aqui, né? Então, o nosso bloco if ele é formado aqui por essa estrutura. Tá? Então é o if primeiro, aí a gente pode ter vários else if e um else só. Então vamos entender o que é a estrutura aqui que a gente está criando, né? O else. Vou pôr assim, console.writeLine nenhuma das expressões anteriores é verdadeira. Então o que quer dizer? O nosso programa ele vai vir aqui, vai fazer o teste nessa primeira expressão do início do if. É falso, ele vai fazer o teste na segunda expressão enquanto os else if tiver. Se todas as expressões forem falsas, ele vai executar o else. Quer dizer, caso contrário, todas forem falsas, não executar nenhuma, eu vou executar o que está dentro do else. Então eu vou mudar aqui o nosso valor da variável para ele dar todos os testes falsos para ele entrar no else. Tá? Então vamos lá. Vou mudar aqui para 2. E vamos executar aqui a nossa projeto aqui, o nosso projeto. Aí deu o break. Então, eu vou apertar o F10 para ele fazer o primeiro teste, vai ser falso, ele não vai entrar. Vai fazer o segundo teste, vai ser falso, ele não vai entrar, ele já vai entrar direto aqui no else. Então, quer dizer que nenhuma das expressões anteriores é verdadeira, ele executa o que está dentro do else. Vou apertar o F5 e vai aparecer lá a mensagem: nenhuma das expressões anteriores é verdadeira. Ok? Então essa é a estrutura completa do nosso bloco if, né? Então eu posso ter vários else if, um else só, para formar o nosso bloco de if. Claro que eu posso também colocar eles em cadeia, né? Então eu posso abrir um outro if aqui dentro e assim por diante, e seguindo essa regra de if, tá? Então eu posso pôr if dentro de if, não tem problema, desde que eu siga a regra certinho do bloco de iniciar, de término, que não vai dar problema. Ok? Bom, vou alertar aqui também uma forma que pode dar erro na lógica quando que a gente está programando, tá? Eu vou colocar assim. Eu vou colocar ele aqui como 1. Deixa eu ver uma forma de... E vou declarar uma outra variável. Vou colocar ele como 1 e vou declarar uma outra variável. Podin número 2 as integer igual a 5. Então eu já estou declarando a variável aqui e atribuindo um valor para ela. Então eu já estou inicializando ela no momento da declaração. Aqui eu só inicializei ela no final, né? Eu declarei sem inicializar e fiz a inicialização dela aqui embaixo. Aí eu vou vir aqui, vou colocar um else if, vou pôr, se o else if o número 2 for igual a 5, então console.writeLine número 2 é igual a 5, por exemplo. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente tem aqui duas expressões verdadeiras. Aqui o número 1,
a variável número só, ele está com 1 lá dentro, tá certo? E a número 2 está com 5 dentro dela. Então eu tenho duas expressões verdadeiras. Quer dizer que as nossas que teria que ser executado essas duas expressões, né? Entrar aqui dentro desse e entrar aqui dentro desse. Vamos ver se vai acontecer isso. Eu vou dar um start aqui. Vou dar o F10 na primeira, que vai ser falso. Ele vai para o primeiro else if testando a variável somente número, que é igual a 1. E é verdadeira. Então vou apertar o F10. Ele entrou dentro do bloco. Vou apertar F10 de novo para continuar. Olha o que aconteceu. Ele já foi no final do bloco if. Tá? Então, o nosso bloco if, ele executa apenas uma expressão verdadeira. Ele vai entrar num bloco da expressão verdadeira, vai executar aquele bloco completo e vai sair, já vai cair no end if. Ele não vai testar os outros blocos, ele já encontrou uma expressão verdadeira. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que às vezes esse erro de lógica aqui que a gente cometeu, né, não foi um erro da linguagem de programação, nosso programa executou normalmente, mas foi um erro de lógica. A gente está esperando também que seja exibido aqui o número 2 é igual a 5 e não vai ser exibido nunca, porque ele sempre vai entrar no primeiro e vai parar a execução. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre esses testes aqui de utilizar o if de lógica. Então, quando a gente vai precisar testar algum objeto diferente que vai coincidir dos dois objetos, no caso dos dois objetos, as duas variáveis, serem verdadeiras ao mesmo tempo, nós precisamos utilizar blocos de if separado. Abrir um novo bloco de if. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar, remover isso daqui, e aí eu venho aqui embaixo e abro um novo bloco de if. Se o número 2 for igual a 5, então só vou tirar aqui esse else if aqui, que eu recortei. Pronto. Aí agora sim, então quer dizer que ele vai executar a primeira expressão lá, ok. Aí ele já vai sair para o final do bloco, aqui do primeiro bloco. Ele vai fazer o teste do segundo. Aí se tivesse toda a estrutura normal aqui, ele ia executar toda a estrutura normal, com else if, com else, normalmente aqui. Então vamos executar agora aqui o projeto e ver essa sequência aqui passando. Tá? Vou dar start aqui. F10, ele vai entrar no primeiro, ok. Já vai para o end if. Vou dar F10, agora ele vai fazer a primeira comparação aqui do número 2. Vai entrar, ok, saiu no end if, vou dar F5 para completar. Olha lá, então ele exibiu, número é igual a 1, que é do primeiro bloco do if, número 2 é igual a 5, que é do segundo bloco de if. Então a gente precisa tomar cuidado somente nisso aqui de escrever, né, o nosso fluxo aqui, o nosso controle de fluxo, para não ser verdadeiro em dois lugares no mesmo bloco. Tá? Esse aqui é uma dica aí que acontece muito desses problemas, né, de testar duas expressões ser verdadeiras dentro do bloco if. Pode acontecer muito isso, tá? Aí para achar vai ser bem complicado, porque aí tem que ir debugando, dependendo do tamanho do programa, fica bem difícil a gente encontrar um erro assim, né, que são duas expressões dando verdadeira e que teria que exibir os valores das duas expressões, né? Fica bem difícil a gente encontrar. Bom, tem alguma pergunta até agora aqui? Então, o bloco if aqui, que é o primeiro bloco das estruturas de controle de fluxo, né? Aí, se não tiver nenhuma dúvida do bloco if, eu vou passar para o segundo bloco, né? Que é o segundo controle de estrutura, que é o select case. Quem não tiver, né, se tiver alguma dúvida, que se não tiver, eu vou continuar aqui.
Bom, como que é? A gente pode ir continuando. Podemos continuar aí, gente? Bom, eu vou continuando aqui então. Vamos lá. Agora o próximo controle de fluxo aqui que a gente vai ver é o Select Case. Então, como que funciona aqui? Eu vou colocar também comentário para explicar e depois dar o exemplo com o código real. Tá? Então, eu iniciei como Select Case e aqui eu vou colocar na frente dele o objeto aí que eu vou testar. Tá? E depois eu vou ter vários case aqui testando, né? Case e a expressão. Aí eu posso ter outro case e a expressão de teste. Como a gente tem com o if, a gente tem o if, else if. Só que aqui no select case a gente repete case, case, case e expressão. E também a gente tem o case else, que é que se nenhuma das expressões for verdadeira, ele vai executar o case else. Então essa é a estrutura completa aqui do nosso case. Só que ele tem uma diferença do if, né? Do if, né, a gente só consegue, do select case, né, a gente só consegue testar um objeto, uma variável. Aqui no if a gente pode misturar as variáveis, igual eu misturei e deu erro de lógica lá, né? Que eu coloquei a número 2 testando no mesmo bloco aqui do if. Aí eu posso ter vários outros tipos de objetos testando junto aqui. Já o caso do select case é só um objeto que eu posso testar. Testando esse objeto, então vamos fazer a sequência que a gente fez aqui, né? Então vamos lá, vamos começar a escrever realmente aqui no código. Eu vou pôr select case. O objeto que eu vou testar, então, por exemplo, vou testar um número, ok, dou enter. Aí ele já monta aqui o bloco para mim. Então, o case, select case, o end case, né, que indica o final, só que no comentário aqui que eu não pus, né, o end select, tá? Que é o bloco inteiro aí. Bom, então eu vou testar aqui o meu objeto número, que é a minha variável número aqui. Aí eu posso testar pondo os valores mesmo. Por exemplo, 10, né? Aí eu vou colocar essa texto lá para exibir para o usuário. Ah, console expressão verdadeira. Aí eu ponho outro case 1. Aí eu coloco a expressão também lá, tá, né? O que eu vou exibir lá no console para o usuário. Aí vamos colocar aqui o case else, né? Case else, que é o caso contrário, né? Que é o nenhuma das anteriores aqui. Pronto. Então eu vou comentar aqui o bloco de if para não aparecer lá no console para gente. Deixar comentado. Coloquei o break aqui no case e vamos fazer o passo a passo. Então o case é bem parecido, né? Por isso que eu já coloquei aqui toda a estrutura dele inteira aqui. Como a gente tinha feito todo o passo a passo e a explicação no if, a lógica aqui do case é a mesma, só que a única diferença aqui é que ele só testa apenas um objeto, uma variável aqui por vez. Tá? Bom, aí sim, eu vou colocar agora para executar e a gente vai fazer o teste aqui. Então ele vai entrar no igual a 1, porque a variável número aqui em cima está igual a 1. Vou executar aqui o projeto. Ele parou aqui, vou apertar o F10. Ó, já foi direto no 1 para escrever e no end select. Tá? Olha lá, número igual a 1.
também conforme no if, a regra do case é a mesma coisa. Ele só vai executar uma expressão verdadeira e vai sair. Então ele encontrou a 1, ele só vai executar todo o código que estiver dentro do bloco aqui 1 e vai sair no end select, vai sair do select case. E aí vai continuar a execução do programa. Ok? Então essa aqui é a diferença entre o select case e o if. O if a gente consegue testar vários objetos ao mesmo tempo. O select case a gente só consegue testar um objeto por vez. E a gente utiliza, né, quando utilizar um ou outro, né, sempre que a gente vai testar apenas um objeto, é melhor a gente utilizar o select case. Agora, quando for precisar testar mais de um, é usar o if. Então essa é a diferença. E o select case ele fica bem mais simples a leitura, né, para a gente reler o código. Ele é bem mais simples do que com o if. O if pode ficar tão grande que é difícil a gente ler um pouco, ou fica um pouco mais complicada a leitura do bloco if, tá? Mas é isso. Sempre que a gente vai fazer um teste só, que precisa fazer o controle de fluxo de um objeto só, utiliza o case. Mais de um objeto muda para a estrutura do if, tá? Então é essa aqui a dica que eu dou e é a forma que eu utilizo também aqui na minha programação. Tá? Então se eu for utilizar mais de um, é o if. Se eu for utilizar apenas um, é o select case. Beleza? Tem alguma dúvida até aí? Se não tiver nenhuma dúvida, aí eu já vou fazer o nosso exemplo, né, funcional, utilizando aqui as nossas variáveis, as nossas expressões e o controle de fluxo, tudo de uma vez aqui. Só vou esperar aqui o delay, né, que é o de praxe. Bom, vamos dar mais um minutinho aqui. Vamos dar um minutinho. Bom, entendido até aqui? Bom, eu vou continuar aqui, só que agora eu vou apagar todo esse código aqui que a gente fez e vou fazer agora o nosso exemplo aqui. Bom, vamos lá, vou apagar todo o código aqui. Vou selecionar todo o código. Agora vamos montar o nosso exemplo. Eu vou criar aqui um mini levantamento de requisito. O que vem a ser o levantamento de requisito, né? É a forma que o sistema vai funcionar e o que a gente precisa no nosso sistema. Então vou levantar o mini requisito aqui e depois montar o código de acordo com esse mini requisito aqui. Então primeiramente aqui, vamos iniciar os nossos requisitos aqui. Então eu vou criar um programa, né? Um programa para calcular a média de um aluno. Tá? Aí o que eu preciso ter no programa? Informar o aluno, né? Informar o aluno. Informar as 4 notas do aluno, né? Pedir para o usuário as 4 notas do aluno. Opa, desculpa. Depois, calcular a média, exibir a média do aluno. Aí, se
a média for maior ou igual a 5, a 5, o aluno está aprovado. Pois se a média for entre 4 e 4,99, o aluno está de recuperação. Recuperação. Aí, se a média for menor que 4, o aluno está reprovado. Bom, então esse aqui é o mini requisito aí do sistema, tá? Só para a gente seguir e entender como que vai funcionar o nosso sistema. Então, primeiro, esse sistema é para calcular a média de um aluno. Então, eu preciso ter o aluno, que eu vou calcular a média, dar o nome do aluno. Eu preciso solicitar para o usuário do programa essas 4 notas do aluno, calcular a minha média, exibir a média junto com o nome do aluno lá e também informar se ele está aprovado de recuperação ou reprovado, tá? Então é o nosso mini requisito, é como que o sistema vai funcionar, tá? Então vamos lá, vamos começar então a escrever o código aqui do nosso sistema. Então primeiro eu preciso ter uma variável para armazenar o nome do aluno. Vou pôr Jim nome aluno as string. Então o tipo de dados aqui é string. Então eu mudei aqui, né, para o tipo de dados da variável, que é o string é para a gente poder escrever qualquer texto aí dentro da variável, né? Então eu posso armazenar qualquer tipo de valor, texto numérico, alfanumérico, caracteres especiais, qualquer coisa eu posso armazenar aqui dentro da minha variável, tá? Que seja texto, né? Bom, então o primeiro aqui, o requisito, né? Eu já estou armazenando, né, o nome do aluno. Depois eu tenho que pedir, né, 4 notas. Então vamos lá. Jim, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3, vírgula, nota 4, as double. Aí eu vou utilizar um outro tipo de dados aqui, a gente viu o tipo de dados integer, né, que é inteiro. Só que como a nota ela pode ter casas decimais, né, 4,99, 3,5, 7,5, 7,75 e assim vai, eu tenho que utilizar um tipo de dados que aceita casas decimais. O tipo de dado do tipo integer não aceita, é só o número inteiro. Então ele vai desconsiderar a vírgula. Agora o tipo double não, ele aceita casas decimais, então o nosso cálculo aqui vai estar certo. Bom, então ainda assim mesmo ficou faltando ainda uma variável, onde que eu vou calcular a média. E ela também vai ser do tipo double. Então vou pôr uma vírgula aqui e pôr aqui média. Pronto. Então aí eu tenho as 4 notas e mais a variável onde que eu vou calcular a média. Beleza. Bom, agora o que eu preciso fazer? Então aqui foi as declarações das variáveis, né? Então vamos separar aqui do requisito. Vou pôr aqui sim, declaração das variáveis. Agora aqui eu preciso solicitar a entrada de dados para o usuário. Então eu vou pôr aqui, solicito a entrada de dados pelo usuário. Beleza, então eu vou colocar assim, console.write. Só vou utilizar o write agora porque eu não quero que o cursor ele desce de linha, não quero que ele vá para a próxima linha, eu quero que o cursor fique nessa linha, tá? A cursorzinho piscando lá, né? Quando eu utilizo o white line, ele quebra a linha, o cursor piscando vai para a linha de baixo. Então, como que eu quero que fique na frente da informe a nota 1,
e piscando na frente da nota 1, que vai ser mais legal, né? Só que primeiro tem que informar o nome do aluno antes da nota. Então vamos lá, vai ficar na frente do nome do aluno. Então, informe o nome do aluno. 2 pontos, espaço. Aí eu vou pôr assim, o nome do aluno, minha variável vai ser igual a console.readline. O que quer dizer esse readline? Que ele vai pegar o que o usuário digitou lá na linha, né? E jogar dentro da variável. Vamos fazer já executar para a gente ver como está ficando. Só pôr aqui o console read key para parar a execução do nosso programa a gente vê. Então vou executar ele na F5. Aí ele está pedindo aqui, informe o nome do aluno. Aí na frente fica o cursorzinho aqui piscando, né? Para eu poder digitar aqui, por exemplo, João. João. E dar Enter. Quer dizer que esse nome que eu digitei aqui dentro, né, o texto, foi lá para a minha variável nome do aluno. Então é isso. Esse readline faz isso. E o whiteline, você viu que é para o cursor ficar piscando aqui na frente. Se eu mudar para whiteline, o cursor vai ficar piscando embaixo da F5. Ó. Olha lá, ele caiu aqui para baixo, para eu digitar o nome aqui embaixo. Ó. Entendeu? Aí fica meio esquisito aqui, eu não gosto, né? Então, para ficar lá na frente, eu vou deixar só como white. Aí vamos pôr console.write de novo. Informe a nota 1. 2 pontos, espaço. Aí a nota 1 vai ser igual a console.readline. Bom, então a gente precisa informar 4. Vou copiar e colar aqui mais 3 vezes. Pronto, aí é só mudar aqui dentro para 2. Aqui nota 2. Nota 3. Aqui a nota 3. Nota 4. Aqui a nota 4. Pronto. Então aqui eu estou informando todas as notas aqui. Ok, até aqui tudo bem? Estou informando todas as notas. Agora, qual que é o próximo passo aqui do nosso requisito, né? Então eu informo o nome do aluno, as 4 notas, eu tenho que calcular a média e depois de calcular a média, exibir a média. Então vamos calcular a média aqui. Vou pôr calcula a média do aluno. Então a minha variável média vai ser igual. Eu vou abrir o parênteses, que quer dizer que eu tenho que executar primeiro a soma das notas e dividir pela quantidade de notas somadas, né? Então eu tenho que fazer a soma primeiro. Nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 mais a nota 4. Dividido por 4. Pronto. Então, nessa expressão aqui eu já calculei a minha média. Qual que é o próximo passo aqui do requisito? O próximo passo é eu exibir a média, né? Então, vamos exibir a média do aluno. Console.writeLine. Aí sim eu posso quebrar a linha aqui normalmente, não vai ter problema. Então, a média do aluno. Aí eu vou abrir as chaves lá que a gente viu que é onde que a gente substitui, né, o que está dentro da variável, a gente joga aqui dentro dessa chaves, né? Então, a média do aluno João é, e posso pôr aqui outra chave, que é para substituir o segundo parâmetro. Então eu criei o primeiro parâmetro, que eu vou exibir o nome do aluno aqui, e depois a média do aluno. Então vamos lá, vírgula, nome do aluno e a média. Aí, aqui então já estou exibindo a média, o nome e a média do aluno.
qual que é o próximo passo? Agora, que legal aqui, qual que é o próximo passo? É a gente fazer o controle de fluxo, né, que a gente viu hoje na aula aqui, para fazer o teste se o aluno está aprovado de recuperação ou se foi reprovado. Tá? Então vamos criar esse teste lógico aqui, né? Fazer a nossa estrutura aqui. Bom, então aqui verifica a situação do aluno. Pronto. Então aqui eu vou dar o exemplo de utilizando o if primeiro e depois nós vamos ter o exemplo utilizando o select case, tá? Então primeiro com o if. Vou pôr se a minha média for maior ou igual a 5, então, bom, que é o nosso requisito aqui, né? Ó, a média não tem, ó, se a média for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Então eu estou utilizando aqui esse operador maior, né? Ou igual. Então esse sinalzinho de maior junto com o sinal de igual para fazer a comparação. É maior ou igual a 5? Se for maior ou igual a 5, ele vai entrar aqui dentro, vai fazer console.writeLine aluno aprovado. Eu poderia repetir de novo o nome dele aqui, repetir a média, tá? Mas não vou repetir. Poderia colocar o aluno João lá está aprovado, tá? Mas já estou exibindo o nome dele novamente aqui, não tem problema. Bom, agora eu tenho que fazer esse aqui, né? A segunda verificação, que a média tem, se for entre 4 e 4,99, ele tem que estar de recuperação. Então vamos fazer o nosso else if aqui, né? Else if média, a minha média, ela tem que ser maior que 4 and média menor que 5. Então, na verdade aqui tem que ser maior ou igual a 4. Então ele tem que ser de 4 até 4,99. Então tem que ser maior que 4 e menor que 5. Vamos entender esse if aqui que eu já coloquei até o outro operador aqui, end, né, para fazer duas expressões no mesmo if aqui, né? Estou fazendo dois testes de expressões no mesmo if. Então o que quer dizer aqui? Que o resultado que está lá dentro da minha variável média, né, a minha média em si, ela tem que ser maior ou igual a 4 e ao mesmo tempo menor que 5, que vai dar o intervalo aí de 4 até 4,99. Então, se acontecer isso, o console.writeLine aluno de recuperação. Pronto. E else, quer dizer, caso contrário, se nenhuma dessas duas expressões for verdadeira, ele vai cair no else. Quer dizer, se não é maior ou igual a 5 e nem está no intervalo de 4,99, quer dizer que ele é menor que 4. Se é menor que 4, o aluno já é reprovado automaticamente. Então, console.writeLine aluno reprovado. Pronto. Bom, vamos fazer agora a execução aqui do nosso projeto, né? Então eu já fiz todos os nossos requisitos aqui, né? Vamos fazer a execução. Start. Então vai pedir aqui o nome do aluno. João. Média 5, 5, 5, 5. Ó, a média deu 5. Aluno aprovado, entrou. Agora vamos fazer ele de recuperação. 5. Opa. Vamos fechar e executar de novo, que eu pus o nome do aluno de 5. João. Vamos pôr 7, 9, 5, 5. Deu 6,5, né? Deu aluno aprovado. Espera aí, vamos achar uma sequência aqui.
João 9555. Deu 6. Eita. João 7555. 5,5. Se a gente pôr só 6 e 5, 5, 5, será que vai? 6, 5, 5, 5. 5,25. Então vamos por 6, 4, 5, 5, 5. 5! Vamos por outro 4 então. Tá difícil achar aqui, hein? 6. Oh, nome do aluno? Não. João 6, 4, 4, 5. Isso, 4,75. Ah, achei aqui o número. Então entrou aluno de recuperação, 4,75, porque está naquele intervalo lá que a gente determinou, né? Se for maior ou igual a 4 e menor que 5. Então, foi de aluno de recuperação. Agora, vamos pôr ele de reprovado, que é só colocar tudo um aqui que ele vai ser reprovado. Pronto. Aluno reprovado. Agora, vamos mudar essa estrutura aqui e passar ela para o select case, para a gente ver a diferença aqui do código, tá? Vamos passar ela para o select case aqui. Então vamos lá. Select case. Vou testar a minha média. Então, se a média for maior ou igual a 5, aqui ele não mudou a comparação, né? Então vai ser aprovado. Bolha. O Lárcio, o meu deu erro no end, informando que não é bolha. Não, mas eu criei todas elas como double. Aí eu criei uma expressão end e pus o média menor ou igual a 5. Aqui. Você pôs assim no seu? Else if média for maior ou igual a 4 e média menor ou igual a 5. Aí ele vai fazer a comparação do intervalo. Agora eu vou fazer essa mesma comparação do intervalo aqui de 4 até 4,99 utilizando o case. Então eu vou colocar case, a média for 4, olha a diferença, to 4,99. Então sempre que nós vamos utilizar casas decimais dentro da linguagem de programação, aqui digitando um código, a gente não pode utilizar vírgula, tem que usar o ponto que é indicado que o decimal, tá? Então a gente tem que utilizar como formato americano, porque as vírgulas é para a gente fazer como trocar expressões lá, né? Como a gente fez a expressão aqui, a gente utilizou vírgula aqui para separar expressões, né? Argumentos. Então nós não podemos utilizar faltou igual a 5. Ah, tá, entendi. Deu como não é bolha. Tá. Beleza. Então, feito isso aqui, então vai ter essa de 4 até 4,99, que é o nosso intervalo, vai ser de recuperação. Aí, case else. Opa, só tem que fechar aqui para dar certo. Pronto. Aí, case else, o aluno está reprovado.
Pronto. Olha a diferença aqui do if para o case, né? Aqui no if eu tive que usar o operador AND, né, e comparar duas vezes aqui, utilizar mais dois operadores, maior ou igual a 4 e média menor que 5. Aqui já no select case eu só pus ele uma vez, né, não precisei ficar repetindo o nome dele várias vezes. Maior que 5, aluno aprovado. De 4 até 4,99 aluno de recuperação. E caso contrário, né, se não for nenhuma das verdadeiras, ele está reprovado que ele é menor de 4. Eu vou comentar agora o if para a gente ver o select case funcionando. Tá? Então vou selecionar todo o bloco if aqui e vou comentar aqui em cima, aqui no comment, para deixar esse código como comentário. Vamos executar aqui de novo. Então vamos lá, João. Vamos colocar tudo 5 que ele vai ser aprovado. 5, 5, 5. Ó, João aprovado. Agora vamos fazer ele entrar lá. Agora eu sei qual que é o número, né? Vamos pôr João. Põe 6, 4, 4 e 5. Olha lá, 4,75 aluno de recuperação. Ele entrou normalmente. Agora, para ele ser reprovado, for tudo 1. João, 1, 1, 1, 1. A média do João é 1 e aluno reprovado. Tá? Então a gente fez aqui com as duas estruturas aqui de controle de fluxo que a gente viu hoje, utilizando também as variáveis que a gente viu na aula passada, da quarta-feira. A gente montou o nosso exemplo. A gente tinha montado esse exemplo na quarta-feira sem utilizar o controle de fluxo, só exibindo a média. Aí agora a gente já incrementou um pouco mais o programa, a gente já colocou o controle de fluxo junto aqui. Bom, tem alguma dúvida a respeito do conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é esse, né? A gente termina aqui no controle de fluxo. E eu já aproveito já para abrir aqui o chat novamente para fazer perguntas aí. Pode ser referente ao conteúdo de hoje ou qualquer outra pergunta aí referente à linguagem, Visual Basic, alguma dúvida que você tenha aí.